Ok. Boa noite, gente. O primeiro encontro, né, da gente para falar justamente agora do emagrecimento funcional de 20 dias que vocês se inscreveram, onde vocês vão aprender muita coisa. Esse primeiro encontro é justamente a gente vai falar sobre emagrecimento e saúde intestinal, por que que o intestino é importante dentro desse processo do emagrecimento. E fundamental, eu diria que seria um dos pilares mais importantes para o emagrecimento acontecer de fato. E quando a gente fala de saúde intestinal, a gente está falando nada mais, nada menos do que a própria alimentação, né, que a gente faz no dia a dia. E o intestino que ele vai estar direcionando, né, para o emagrecimento, já que a gente está falando de emagrecimento agora. Obviamente que o intestino, né, a microbiota intestinal, ela vai fazer, tem diversas outras funções, como a questão da imunidade, as questões endócrinas, hormonais, e tudo está ligado também à questão do emagrecimento, tá? Então, a gente vai começar esse nosso primeiro encontro. As dúvidas, as perguntas, a gente pode fazer ao final, tá? Vou deixar um tempinho para vocês tirarem suas dúvidas. E eu quero que vocês entendam agora por que cuidar do intestino é importante para o emagrecimento, tá? E primeiro, o que a gente tem que entender? O que é emagrecimento, né? Emagrecimento é muito diferente de perder peso. A gente sempre estou falando isso, né, em todas as aulas, nas lives, nos conteúdos do Instagram e para os próprios pacientes. Perder peso é uma coisa, você tá ali, você vai medir, né? Você vai mensurar seu peso numa balança, tá? Isso não significa nada, absolutamente nada. E o emagrecimento é uma coisa que vai mais além, muito além da balança. Porque a balança, ela só vai nos dar um número que às vezes pode ser real ou não. Muitas vezes você perde peso por diversas questões, às vezes por uma doença, às vezes por uma dieta também pode ser feita e aí perder peso, mas juntamente perdendo peso você perde massa muscular, você fica indisposta, né? Você não tem qualidade de vida, muitas vezes quando a gente fala em perder peso. E muitas vezes você tem um emagrecimento, perde gordura, né, ou pelo menos diminui essa questão dos seus adipócitos, das suas células adipócitas, mas você ganha massa muscular. E quando você vai lá pisar na balança, você tem o quê? Ou está com o mesmo peso, ou você ganhou peso em questões de números, né? Por quê? Porque massa muscular, ela pesa mais do que gordura. Então, hoje, essa questão de balança, é, não diz muita coisa para a gente. Eu não faço nem questão de balança em consultório. Às vezes a gente faz algumas, né, a questão do peso da pessoa, porque a galera quer, pede muito, eu quero saber, ainda se liga muito nessa questão muito de números. E, na verdade, o que mais me interessa, quando a gente fala de emagrecimento, é justamente medidas, é saber como é que ficou essas medidas. Se eu estou perdendo de medidas, eu estou emagrecendo. E aí, a questão do emagrecimento, eu fiz aqui esse conceito, né, um conceito que eu elaborei, pensando o seguinte, que emagrecer é buscar, dentro do contexto da saúde, a funcionalidade para seu corpo. Porque se eu emagreço, né, eu estou no processo de emagrecimento, eu resolvo emagrecer, eu estou no processo de emagrecimento e eu ganho massa muscular, eu estou emagrecendo. Se eu tenho um sono adequado, eu consigo dormir durante a noite, eu estou emagrecendo. Se eu tenho um intestino funcionante, eu estou emagrecendo. Se eu tenho saúde mental, eu estou emagrecendo. Se as escolhas dos meus alimentos são adequados, né, para mim, eu estou emagrecendo. E se eu tenho lazer, se eu tenho bem-estar, se eu tenho disposição, eu estou emagrecendo. Então, emagrecer é um conjunto de fatores, de coisas que tem que ser somados, né, que tem que estar ali aliado a todas essas questões que a gente tem que estar falando de saúde. Então, não adianta eu perder peso, mas eu estar fraca, eu estar sem disposição. Quantas e quantas vezes a gente tentou fazer uma dieta bem maluca e ficou fraca, né? E ficou indisposta. E teve insônia, porque a barriga corroía, né? E era fome, e o intestino reclamava. Às vezes não eram alimentos que nem eram adequados, mas estava ali em quantidades tão pequenas, mas que a gente comia, mas que não funcionava bem o nosso intestino. Às vezes a gente ficava constipada, às vezes quando não dava diarreia. E a insônia e a ansiedade, porque determinados alimentos ou determinadas dietas, muito, e quando eu falo restritivas, são dietas que a gente retira alguns alimentos mais importantes para o nosso corpo, acaba sinalizando uma ansiedade. E muitas vezes a gente volta a comer até muito mais
porque existe a questão da compulsão, porque eu não comi a quantidade adequada para me saciar ou para promover um equilíbrio, inclusive